outras mães que na terra têm passado por sofrimentos igualmente dolorosos, assistindo sem remédio ao sacrifício de filhos também muito queridos. Todas essas mães, eu aqui vos asseguro, meus filhos, receberam também o seu belo galardão, e alcançaram novos degraus de sua escala espiritual. O meu caso se destaca apenas por ter sido distinguida pelo Pai Celestial para receber em meu seio o Espírito do Senhor, e desde então me ter dedicado inteiramente ao seu serviço. Desta maneira tenho desempenhado missão em diversas ocasiões, podendo informar-vos ainda que em nenhuma delas pude levar vida tranquila, em face das ideias que me senti inclinada a difundir nos meios em que então vivi. Escolhi sempre encarnações em que tive de viver à minha própria custa, e sempre possuindo menos do que o suficiente para viver condignamente. A fortaleza do espírito, porém, com a ajuda das forças superiores que jamais me faltou, é que me fizeram manter a inquebrantabilidade das minhas ideias, com os melhores resultados para quantos as seguiam. Minha vida tem sido, por conseguinte, de trabalho árduo como sucede ao operário a quem foi entregue uma área bastante endurecida para cultivar. Se esse operário resolve desdenhar o endurecimento do terreno, para enxergar apenas o resultado que lhe advirá de uma colheita compensativa, ele bendirá ao fim os esforços empregados em face do belo resultado alcançado. Este é, em largos traços, o espelho de minha vida multimilenar, alternada frequentemente com estados ora na terra, ora no mundo espiritual. A luz que tenho a felicidade de ostentar em meu diadema, podeis crer, minhas filhas e filhos queridos, foi alcançada por etapas, tal como a que vós próprios ostentais, e não concedida a meu pobre espírito por algum motivo especial, como alguns de vós podereis julgar. Desejo declarar-vos em seguida, que a circunstância feliz de ter sido a mãe terrena do Senhor Jesus, essa sim, vinculou de tal maneira o meu espírito ao Espírito do Senhor, que, regressando ao espaço alguns anos após a sua morte na cruz, nenhuma outra atividade me seduziu que não fosse a de servir sempre ao meu filho, dele recebendo incumbências várias, tanto no espaço como na terra, as quais procurei desempenhar o melhor possível, recebendo ao término de cada um novo foco de luz espiritual. Compreendo e justifico por conseguinte, a dedicação e o respeito devotados ao meu nome pelos bondosos corações que têm vindo nestes 2 últimos milênios ao solo terreno, podendo assegurar a todos, que, menosprezando esforços e até sacrifícios pessoais em alguns casos, tenho procurado atender a quantos meu nome invocam em suas dificuldades ou aflições. Mas, se isto eu tenho podido conseguir, minhas filhas e filhos queridos, ficais certos de que eu fui menos em face de todo o meu poder pessoal, do que por este importante motivo, prostrar-me perante o meu filho quando a tarefa a que me pedem é superior às minhas forças, e transferi-la para ele com todo o meu empenho. Desta maneira é que muitos de vós podem hoje registrar atendimentos de pedidos que por vezes me fizeram, para os quais necessário me foi recorrer daquela forma ao Senhor Jesus. Isto, eu vos relato, filhas e filhos meus, por ser a expressão clara da verdade, e também para que convencidos fiqueis, de ser o Senhor Jesus o socorro único de todos nós que no alto somos distinguidos com os pedidos de ajuda e proteção. Assim sendo o Senhor Jesus o socorro único de quantos se encontram no espaço como daqueles filhos que na terra se encontram, uma conclusão a que se impõe em face desses acontecimentos de que vos falaram as luminosas entidades que me precederam na feitura deste livro a ser intitulado Vida Nova, é que ao Senhor passeis a dirigir-vos em vossas orações diárias, com o que lhe proporcionareis grande alegria ao sentir que dele vos lembrastes. Eu ficarei então para atender aos pequenos casos particulares de minhas filhas e filhos muito amados, sempre que o pedido mereça ser atendido, e esteja nas possibilidades desta vossa verdadeira serva no alto, Maria de Nazaré. Nota: Maria de Nazaré, esta personalidade sublime dispensa quaisquer referências à guisa de notas biográficas.
constitui ponto pacífico entre os cristãos de todo o mundo que Maria, mãe de Jesus, tem incontestável direito ao culto mais elevado que possa receber uma criatura que passou pela terra. Os teólogos designam esse culto pelo nome de Perdulia. A excelsa Mãe de Jesus é glorificada pelas igrejas grega e romana como Rainha do Céu. Ela própria nos conta no capítulo que assina em vida de Jesus ditada por ele mesmo que tem vindo várias vezes à Terra nestes 2 últimos milênios a serviço de Jesus, distinguindo-se sempre por suas inclinações religiosas, tendo também sido monja, chegando a ocupar uma posição invejável nesse meio. Conta-nos ainda Maria Santíssima nesse capítulo, que bem recentemente esteve reencarnada na Espanha, tendo sido reconhecida por muitos hebreus. Os estudiosos da literatura mediúnica identificam esta elevadíssima personalidade espiritual na pessoa da famosa escritora espiritualista Amália Domingo Soler, que viveu na Espanha no século XIX, tendo deixado importantes trabalhos doutrinários e um belo livro de memórias. Além da sua comunicação em vida de Jesus ditada por ele mesmo, só se conhece a que aparece no livro As Forças do Bem, em que Maria Santíssima dirige-se às suas filhas terrenas. São de Santo Antônio os seguintes conceitos acerca da personalidade inconfundível de Maria de Nazaré, colhidos num dos sermões do glorioso taumaturgo, de quem ele era desde a infância um fervoroso devoto. Maria é a estrela da manhã, a cidade de refúgio, é júbilo no coração, mel à boca, melodia ao ouvido. É árvore formosíssima, cujos frutos são a pureza e a humildade. É monte cujo cimo luminoso se compõe de pureza angélica e a base de caridade que abraça a toda humana grei. Monte cheio-se de piedade que o do coração se estila sem cessar, e em cujas espaldas podes apacentar-te de todo o fruto de virtude, de toda a flor da reverência e da honestidade. Ela é sólio revestido do ouro da pobreza, pois a pobreza reveste a alma de virtudes, de que a desvestem as riquezas. Fim da nota. 28. Lei kármica, fator educativo. Se necessário fosse oferecer aos viventes de hoje na Terra uma demonstração prévia do que será este planeta dentro de meio século ou talvez menos, isto seria possível de demonstrar com a visão de um mundo alçaz evoluído, onde a sua população, inteiramente constituída de grandes almas, vive uma vida da mais perfeita harmonia, felicidade e bem-estar. A Terra vem sentindo em sua estrutura física os primeiros sinais de um breve processo transformatório, como primeiro passo de sua preparação para receber em seu solo esse tipo de almas que se preparam para aqui reencarnarem, algumas das quais, diga-se de passagem, já se encontram vivendo seus primeiros anos de vida terrena. O que os viventes de hoje necessitam de gravar em seu coração, para que nesse sentido passem a dirigir seus passos ao longo dos dias, meses ou anos que ainda tiverem de viver na Terra em sua fase presente, é que daqui apenas conduzirão consigo como produto de sua presente existência terrena, os bons atos, os bons pensamentos porventura irradiados em favor de outrem, e, principalmente, a luz que desses atos e pensamentos tenha resultado para a iluminação de seus espíritos. Embora isto tenha sido dito em palavras diferentes através das páginas deste dos livros do apóstolo Tomé, demais não será que eu insista no assunto, considerado no alto como absolutamente necessário ao conhecimento dos espíritos que se encontram encarnados neste mundo de Deus. Nosso Senhor Jesus vem de se instalar Ele próprio no solo terreno, para melhor orientar os trabalhos cuja grandiosidade, pelo número de trabalhadores que reúne, requer a presença do Senhor mais próximo possível dos locais de trabalho. Ele aqui se encontra a partir do ano em que este livro está sendo redigido, acompanhado de elevado número de entidades altamente evoluídas, quer como conselheiros e assistentes, quer como emissários enviados às outras regiões do planeta. Se, por conseguinte, todos vós que aqui vos encontrais encarnados na hora que passa,
vos dispuserdes a considerar o fato do próprio Senhor ter tido necessidade de se instalar no solo terreno para orientar os trabalhos que aqui se executam, se isto considerardes calmamente, podereis melhor avaliar o que de importante esses trabalhos devem representar para todos. Repetirei a propósito, aquela imagem do bom irmão Tomé, a imagem do velho casarão, apresentada em seu livro As Forças do Bem que Corre Mundo, levando a primeira advertência a todos os habitantes da Terra. O velho casarão outro não é senão o próprio planeta que necessita de ser reconstruído, a fim de poder agasalhar uma população algumas vezes maior do que a atual. E como não seja possível reconstruir sem demolir o todo ou parte da construção existente, aí se apresenta a necessidade de mexer na estrutura a fim de preparar o novo edifício. É precisamente o que já se está procedendo. Trabalhadores do Senhor iniciaram a colocação das primeiras cargas de dinamite na profundidade necessária, para que o efeito se processe na superfície, nos locais predeterminados. Conclui-se, por conseguinte, que os trabalhos foram iniciados em vários setores, e não tardarão a se manifestar na superfície. Bem avisados sereis, então, todos vós que, gravando este fato em vosso coração, trateis de vos preparar para a viagem de regresso ao vosso plano espiritual, o que poderá demorar ainda para alguns, mas poderá positivar-se inesperadamente para outros, para muitos talvez. Se o homem, e também a mulher, se dispuserem a meditar seriamente no que lhes vem sendo comunicado por determinação do Senhor, chegarão facilmente à conclusão de que, o que realmente lhes deve interessar não é a posse de maior ou menor fortuna em bens patrimoniais reunidos ao longo de sua presente existência, sabem Deus e Jesus com quantos sacrifícios o terão feito. Isto tudo, bens, títulos, moeda e o que mais for, em nada os podem ajudar na vida espiritual porque nada disso chega a produzir luz para o espírito. Sendo matéria e apenas matéria, terá de permanecer na superfície terrena desde o momento em que seu construtor ou beneficiário alçar voo em direção ao plano espiritual através do fenômeno da morte. Devo mencionar entretanto, uma circunstância em que a posse de certo volume de bens terrenos pode contribuir eficientemente para a iluminação do espírito. Citarei o exemplo do industrial ou negociante que ofereceram um trabalho remunerado a certo número de trabalhadores que dele retiraram o sustento e a educação dos seus dependentes. Esta circunstância, quando verificada na terra, em que se oferece uma remuneração justa pelo trabalho prestado, é capaz de elevar a quantos a realizam, a sua maior ascensão espiritual. O espírito de justiça com que souberam retribuir os serviços recebidos, vale para as forças superiores que presidem os trabalhos na terra, como excelente contribuição para o progresso espiritual dos irmãos trabalhadores, refletindo-se de modo notável na iluminação dos industriais que assim o verem procedido. Há também, meus amigos terrenos, o reverso da medalha, como sucede aliás em todos os setores da vida. Há os casos em que, infelizmente, industriais e outros empregadores se esmeram em receber de seus colaboradores o máximo que estes lhe podem dar em trabalho e até em saúde, retribuindo-os de maneira iníqua, na ilusão de assim enriquecerem mais rapidamente. Aos que desta maneira se conduzem, e tantos casos poderiam ser aqui mencionados, o reverso da medalha também se lhes apresenta, neste mundo ou no outro, em circunstâncias as mais lamentáveis. Espíritos que na terra armazenaram grandes fortunas à custa do esforço alheio mal remunerado, são vistos em grande número no alto, tentando penitenciar-se dessa falta, sinceramente arrependidos. Para eles, no entanto, a oração no plano em que se encontram, constitui apenas um lenitivo, porque somente um novo mergulho na carne, durante o qual possam reparar o mal, será fator decisivo para a sua redenção. Espíritos superiores visitam periodicamente os núcleos espirituais em que vivem esses desencarnados, esmagados ao peso de suas reminiscências terrenas, e recitam-lhes externamente aquele sábio princípio da lei kármica que nos ensina que aquele que mata,
será morto aquele que fere, será ferido aquele que engana, será enganado aquele que furta, será furtado aquele que trai, será traído aquele que explora, será explorado e por aí afora, prescrevendo pena sempre idêntica à ação cometida. No dia, pois, em que em vossas praças públicas e nos lugares mais frequentados, puderem ser vistos estes princípios, para que todos os leiam e tenham sempre presentes na memória, a partir desse dia diminuirão os delitos de toda a ordem que tanto prejudicam a felicidade e o bem-estar dos nossos irmãos terrenos. Eu vos sugeriria mesmo, estimados irmãos leitores, a ideia de afixardes cartazes com estes princípios por toda a parte onde possam ser vistos e lidos atentamente, como excelente contribuição para a implantação da harmonia e felicidade na Terra. Será isto difícil? Parece-me que não. Tantos cartazes vistosos e artísticos se encontram afixados hoje em dia em tantos logradouros públicos, oferecendo vossos produtos, que um cartaz visando a educação espiritual dos nossos irmãos encanados, somente poderia ser recebido com o maior agrado. Deixo aqui a ideia para os administradores terrenos, a qual poderá ser aproveitada igualmente com os melhores resultados pelos industriais e outros empregadores em suas dependências, para a edificação dos seus trabalhadores. Sendo ainda bastante reduzido na terra o grau de cultura espiritual, mormente nas classes trabalhadoras menos favorecidas, um esclarecimento que se lhes proporcione acerca dos princípios regidos pela lei kármica, que é a lei de causa e efeito, será, não apenas bem recebido por todos, como contribuirá seguramente para reduzir ao mínimo as infrações que tanto prejudicam autores e vítimas. Meus caros irmãos que possuís indústrias, lojas, instalações comerciais ou de outro gênero, administradores da coisa pública que tendes ao vosso mando o maior ou menor número de irmãos servidores, determinai a fixação de belos cartazes ostentando os princípios acima e outros igualmente justos, nos locais apropriados, e de certo colhereis como primeiro resultado um maior rendimento do trabalho, com real vantagem para a administração, seguido imediatamente da redução de certas infrações que tanto prejudicam a evolução espiritual dos seres humanos. Fazei isto, irmãos administradores, e nosso Senhor vos agradecerá comovido, essa esplêndida contribuição para a educação espiritual da geração presente na Terra. Ouvindo redigir também o meu capítulo de Vida Nova a convite do meu amado Jesus, escolhi um assunto que no meu entender poderá ajudar um pouco a eliminação da maioria das infrações morais da atualidade, cometidas em consequência exclusiva da ignorância de certas leis por parte do público de nível social inferior. Reparai que a quase totalidade das infrações de ordem criminal, tais como o roubo, o assassínio e outras mais, pode ser atribuída com razão ao baixo grau educacional dos indivíduos. Na sociedade propriamente dita, tais infrações ou não existem ou serão mínimas, exatamente em face do grau mais elevado de educação e conhecimentos que nela se registram. Benditos serão, pois, quantos por esta forma semelhante, se dispuseram a ascender nos irmãos menos preparados que são a grande maioria da população atual da Terra, a lâmpada do conhecimento das leis divinas, entre estas como da maior urgência para todos, a de causa e efeito. Considerando bem cumprida a tarefa que vim desempenhar entre vós, prometo ajudar do alto, do meu setor de trabalho, quantos se decidirem pela minha sugestão, para levar seus nomes ao Divino Mestre, que anseia por encontrar entre os seus guiados terrenos, servidores dedicados ao esclarecimento de seus irmãos encanados. Aqui se despede e vos abraça a todos, estimados leitores, aquele que tanto se empenhou em servir ao Senhor com o nome de Richelieu, Cardeal. Nota: Armando João Duplessis, Duque de Richelieu, 1585 a 1642, cardeal e político francês dos mais notáveis por sua grande inteligência, energia e habilidade. Foi ministro de Luís XIII até a morte, mostrando-se bastante severo no encaminhamento e defesa dos interesses do Estado.
Enfrentou e venceu quantas revoltas armadas se levantaram contra o governo, chefiadas por elementos poderosos da nobreza, tendo aplicado aos chefes vencidos castigos desencorajadores. Foi deputado do clero aos Estados Gerais em 1614, sendo escolhido orador da sua ordem. Nomeado capelão da jovem rainha Ana de Áustria, esposa de Luís XIII, conselheiro de Estado e secretário principal da rainha-mãe, Richelieu depressa se familiarizou com os negócios políticos, sendo nomeado secretário de Estado em 1616. Da sua atuação nesse alto posto conseguiu, entre muitas outras vitórias políticas, a reconciliação com o Vaticano, sendo por isso distinguido com o barrete cardinalício em 1622. Richelieu lutou muito, no interior e no exterior, porém, segundo declarou pouco antes de desencarnar, sempre contra inimigos do Estado, porque ele próprio nunca os tivera. Uma de suas grandes preocupações no governo foi acabar com a mania dos duelos, que em menos de 20 anos dizimou mais de 4.000 fidalgos. Neste sentido mandou executar o conde Montmorency Bouteville, que, desrespeitando as suas determinações, batera-se em pleno meio-dia na Praça Real. Como administrador e político foi dos mais notáveis que a França conheceu. A política externa, contudo, foi a grande glória do cardeal Richelieu. Fim da nota. 29. Importante papel da mulher. Os homens que constituem a humanidade deste fim de século, assim como as mulheres a quem foram confiadas missões relevantes, sejam como esposas, mães e educadoras das gerações que despontam na Terra, têm todos uma série de importantes deveres a cumprir perante Jesus nosso Senhor. Cada um de per si tem à sua frente obrigações e deveres inerentes à sua condição atual de espíritos encarnados, os quais estão neste mundo a gritar-lhes ao coração pelo seu cumprimento. Homens que conseguiram edificar situações de prosperidade na terra através de vários anos de incessante labor, com o único propósito de se tornarem ricos, poderosos, muitos deles olvidando por completo deveres espirituais impostergáveis, necessitam de estabelecer agora uma certa pausa na maneira de pensar e agir, a fim de se examinar detidamente. Necessitam, homens e mulheres da terra, de se examinarem em consciência, para verificar se não terão olvidado aquele compromisso que assumiram ao reencarnar, de se tomarem na presente encarnação uma espécie de novos mensageiros do Senhor, a pregarem a sublimidade do amor aos semelhantes como objetivo de sua própria evolução. Bem sabe o Senhor Jesus que o meio terreno se encontra apejado de seduções envolverem as almas, mesmo as mais experientes, conduzindo-as frequentemente à prática de atos e atitudes que muito podem contribuir para sua estagnação. Essas seduções, porém, não foram instituídas pela divindade ao planificar as condições da vida humana na face da terra. Foram instituídas essas variadas espécies de seduções pelo próprio homem, no desejo de atender às solicitações do instinto, quase sempre incompatíveis com os sentimentos do espírito. Cabe entretanto aos homens deste fim de século a tarefa que Deus abençoará, de modificar a partir de agora tudo quanto em sua sã consciência lhes parecer contrário aos princípios que regem a vida moral na terra, para que os prejuízos atuais não venham a transferir-se aos viventes do próximo século. Desejo frisar aqui que a grande maioria dos seres humanos dos dias que correm, é constituída de almas já bastante evoluídas em muitas existências vividas na Terra, tendo-lhes sido concedida a presente encarnação com o objetivo especial de ajudarem a preparação do ambiente terreno para o advento do século que se aproxima. Desejo mencionar especialmente os homens com a idade atual dos 40 anos para cima e até os 60, principalmente, como a geração incumbida de preparar o caminho aos mais novos, e seguirem eles mesmos por ele. Há necessidade, pois, em primeiro lugar, de muita harmonia nos lares, primordialmente entre o casal e depois entre pais e filhos. Para isso devem os pais proceder a uma séria revisão de sua maneira de viver e de conviver,
considerando neste ponto o compromisso assumido no alto com o Senhor Jesus, de aqui edificarem lares dignos de serem visitados pelo Senhor sem nenhum constrangimento. Foi isto feito, porventura? Responderei eu que sim, num determinado número de lares onde o amor e a fé se implantaram no coração dos cônjuges. Isso tem sido constatado pelo próprio Senhor Jesus na visita que vem fazendo a todos os lares da terra, precisamente para poder aquilatar do cumprimento ou não das promessas feitas no alto. Lares existem, infelizmente, em grande números, onde o amor e a fé não conseguiram estabelecer-se, prevalecendo a desarmonia, o desentendimento, e mesmo o desrespeito mútuo entre as suas colunas, dos quais não consegue o Senhor sequer aproximar-se. Disto resulta inevitavelmente um notável prejuízo para todos, tanto para o casal que assim vive, como para os seus descendentes que esperavam encontrar na terra um ambiente tranquilo, espiritualizado, onde pudessem desenvolver a formação de seus veículos físicos e prepararem o espírito para o cumprimento de sua própria missão. Porque, não haja dúvidas, todos quantos presentemente se encontram encarnados na terra são espíritos missionários, tendo cada qual a sua tarefa a desempenhar. Falarei a seguir do papel que incumbe à mulher desempenhar neste fim de século e de civilização. Compete à mulher em qualquer setor em que se encontre, talvez o papel mais importante do momento que passa. A natureza conferiu-lhe uma certa ascendência sobre o homem, que eu designarei aqui como sendo a ascendência do coração. Trata-se de uma espécie de graça concedida pela divindade à mulher na terra, mediante a qual possui muito mais desenvolvida que o homem, a faculdade de implantar harmonia em tudo enquanto deseja intervir. No lar é sempre a mulher a autoridade sublime a impor-se pela brandura, pelo amor e pela fé, forças estas capazes de edificar a felicidade máxima onde quer que tentem edificá-la. Se ao homem incumbe por natureza a construção e a manutenção do lar pelo seu trabalho honrado, a mulher reservou à divindade o poder de ligar pelo amor e a bondade os corações que o habitam. Como resultado de uma atuação da mulher em tais condições, tem o Senhor descansado horas bastante agradáveis em muitos lares terrenos, na peregrinação que vem realizando desde o início desta segunda metade do século em curso. Infelizmente, porém, também tem o Senhor deparado lares dos quais ausentou-se por completo a autoridade dos responsáveis, existindo aí uma situação de tal modo confusa, que os próprios protetores espirituais consideram irremediável e altamente prejudicial aos espíritos que neles encarnaram. Em numerosos desses lares foi verificado que o chefe da família, dominado por certos hábitos que se tornaram vícios, ou deixa de comparecer à refeição da noite, ou, quando raramente o faz, logo se ausenta para regressar horas tardas, invariavelmente abatido e até irado pelo insucesso colhido na sua distração dessa noite. Outros regressam sob os efeitos do álcool em maior ou menor grau, mas sempre indispostos, fáceis de irar-se a qualquer fala sensata da esposa. Esta, de tão penalizada de sua própria existência, torna-se algumas vezes heroína perante as forças superiores, se consegue carregar a cruz que recebeu nessa existência. E quanto aos filhos, estes espíritos que necessitavam de maior harmonia e entendimento de seus maiores para poderem desempenhar suas próprias tarefas, abatem-se, entristecem e estilam não raro energias de que necessitavam em sua vida, quando não se desviam também do caminho reto, ante o triste exemplo do pai. Desta maneira tem muitos espíritos de escola deixado de executar tarefas na terra que no alto se haviam proposto, com grave dano para si mesmos. A justiça divina é, porém, tão sábia e perfeita, que sabe bem responsabilizar os culpados de certos fracassos, no caso os responsáveis pelos lares nos quais a desarmonia e incorreção humana impediram o sucesso de seus descendentes. A mulher esposa incumbe, por conseguinte, o papel de se tornar a representante material das forças superiores, empregando suas melhores energias e a suavidade máxima do coração,
no sentido de imprimir ao lar o mais perfeito entendimento entre o seu e o coração do marido, como também entre aqueles que a providência lhe confiou para receber e encaminhar na terra, de cujo êxito participará como mãe amorosa e sua encaminhadora terrena. Ocorrem sempre circunstâncias em que todas as recomendações acima parecem falhar em face de atos que podem positivar-se algumas vezes. A mulher esposa, entretanto, como a mulher mãe, abrem-se todavia portas por onde a inspiração e o socorro podem chegar, e chegam realmente, visto não ocorrerem na terra circunstâncias desconhecidas nem imprevistas pelas forças superiores que presidem a vida terrena. Numa circunstância, portanto, em que a mulher esposa como a mulher mãe escasseiem forças espirituais ou elementos materiais para manter ou implantar no lar de seu reinado a indispensável harmonia e entendimento, para que o amor e a fé ali se instalem ou permaneçam, para que isso aconteça, tem essa categorizada representante das forças do bem na terra, unicamente que se recolher à intimidade de um local que lhe pareça mais adequado e abrir o seu coração a nosso Senhor Jesus, confiando-lhe a solução do problema em causa. Fazei isto, mães e esposas, que vos deparardes com situações por vezes superiores às vossas próprias forças. Recolhei-vos ao local mais santo do vosso lar, vosso dormitório, por exemplo, e após uma prece sincera do vosso coração, rogai ao Senhor que Ele próprio se incumba de restabelecer, implantar ou manter a harmonia, o entendimento, o equilíbrio que devem reinar no vosso lar, e vereis com alegria como o Senhor Jesus ouviu e atendeu prontamente o vosso pedido. Convencei-vos, vós todas que viestes à terra com a santa missão de esposa e mãe, de que trouxestes bem resguardada no âmago do coração uma faculdade sublime, que há de ter vossos rogos em favor da paz, da harmonia e do entendimento, ouvidos e prontamente atendidos pelo Senhor Jesus. Quando a providência divina conferiu à mulher a luminosa missão de trazer à terra os Espíritos do Senhor através da maternidade, conferiu-lhe paralelamente, entre outras, a faculdade de se tornar, quando necessário, o fator da paz, da harmonia e do amor entre os semelhantes. E isso tem acontecido em todos os tempos a inúmeras figuras de mulher que passaram a história. Sucede algumas vezes que o pedido venha a ser feito por alguma esposa ou mãe de quem se tenham ausentado aquelas condições que podem tornar sublime na terra a personalidade feminina. Sucede, por vezes, que a maldade que ainda se espalha pela superfície terrena tenha reduzido a autoridade de certas criaturas para se dirigirem ao Senhor, em face de algumas incorreções que porventura afetem a pureza do seu viver. Eu vos afirmo, porém, minhas filhas, que não obstante, os vossos rogos ao Senhor, sempre que conduzidos nas asas da prece sincera do vosso coração, e que não visem jamais o que possa prejudicar a outrem, vossos rogos serão invariavelmente ouvidos e prontamente atendidos. Eis o que me propus vir dizer a todos os homens e mulheres do momento que passa, atendendo com o coração em festa ao convite recebido do nosso amado Jesus. Escolhi um assunto que suponho não ter sido tratado ainda pelos grandes espíritos que vos falaram antes de mim, assunto este de cujo estudo e aproveitamento uma nova e imensa felicidade poderá resultar para os leitores e leitoras deste grande livro, talvez único na história da Terra. Se entenderdes, vós todos, que estas páginas compulsardes, de reforçar vossos rogos ao Senhor com um pensamento de auxílio ao autor deste capítulo, eu aqui me comprometo a colaborar na solução dos vossos problemas com a necessária permissão do Senhor. Aqui encerro, pois, este trabalho, uma tarefa que vim desempenhar com grande alegria por ser da maior utilidade para todos. Utilizai então, sempre que precisardes, os préstimos do vosso irmão e amigo, Frei Orinhausen. Nota: um religioso que viveu na Alemanha há mais de 4 séculos. Não há registro do seu nome nas enciclopédias. Foi um grande servidor do Senhor Jesus que se distinguiu pela sua sinceridade e humildade. Fim da nota. 30. O pouco com Deus é muito. O Senhor do mundo terreno, que é o Senhor Jesus de Nazaré,
está profundamente preocupado com todos os seus guiados aqui encarnados neste fim de ciclo, pelo desejo único que alimenta de poder conduzir a todos, a seu tempo, aos planos a que pertencem, com o mínimo de sofrimento moral ou material, em face da ação em curso para operar no solo terreno as transformações necessárias. Estas transformações, nunca serão demais repeti-lo, não foram improvisadas no alto em face da maneira de viver dos espíritos presentemente encarnados na Terra. Elas obedecem a planos elaborados com alguns milênios decorridos, tendo sido decididas desde quando ficou estabelecida a promoção do mundo terreno à categoria de mundo espiritualizado, no qual possam encarnar e viver espíritos de grande evolução. Poderá parecer alguns dos atuais viventes na Terra, que a vinda ao solo terreno de espíritos já bastante evoluídos, possa considerar-se uma provável regressão à carne, de quem tem alcançado todos os méritos possíveis em suas passadas existências. Eu explicarei então que assim não é, uma vez que a vida dos espíritos não é absolutamente uma vida contemplativa, porém uma vida de ação constante, através da qual vão contribuindo com a sua parcela para o incremento do progresso coletivo. O que talvez muitos estudiosos da evolução espiritual ainda não tenham tido oportunidade de saber é que, quanto mais avançam os espíritos na senda do progresso evolutivo, maiores responsabilidades assumem perante o Pai Celestial, a quem tratam de servir sempre melhor. Desta maneira, todos quantos passaram pela Terra em vidas e vidas de aprendizado, e alcançaram o máximo de experiência que aqui podiam alcançar, foram seguindo outros caminhos abertos à sua frente, ao longo dos quais novas e bem maiores experiências puderam adquirir. Paralisado no alto a ninguém é dado ficar, mormente aqueles que se entregaram, por assim dizer, de corpo e alma aos serviços do nosso amado Jesus, que é de todos os grandes espíritos aquele que mais trabalha, em face de suas maiores responsabilidades. Nosso Senhor Jesus nos fornece, a todos nós que o servimos devotadamente, um exemplo sublime de trabalho na sua permanente dedicação ao bem-estar de todos os seus guiados terrenos da presente, como de todas as gerações passadas. O trabalho espiritual, aliás, representa para todos nós, possuidores de certa luminosidade, a nossa maior alegria. Tão grata nos é, a todos a missão de nos dedicarmos por nossa vez ao bem-estar e ao progresso de todos vós, queridos irmãos nossos, que vos encontrais ocasionalmente na Terra. Este fato, porém, o de vos encontrardes presentemente movimentando um invólucro carnal para que poderdes viver, não significa de modo algum qualquer grau de inferioridade a muitos de nós que viemos falar-vos através destas páginas e neste fim de século. Absolutamente, irmãos e amigos queridos. Estou autorizado a dizer-vos que na Terra se encontram atualmente e em todas as idades, espíritos de grande luminosidade em missão de serviço divino, embora disto não possam muitos deles recordar-se. Como não existe nenhuma indicação exterior que possa identificar a maior ou menor categoria do espírito encarnado, porque a matéria bastante grosseira o impede, sua presença, contudo, pode manifestar-se através de atitudes, procedimentos e outras, não sendo difícil às pessoas experientes identificar esses espíritos. Poderei deixar convosco uma regra, mediante a qual qualquer de vós poderá identificar entre as pessoas de seu conhecimento a presença de espíritos já bastante evoluídos, e por isso possuidores de grande luminosidade. Esta regra pode ser apresentada da seguinte maneira: toda vez que entre as pessoas de vossas relações encontrardes alguma que se demonstre verdadeira amiga dos princípios de justiça para com o semelhante, interferindo ou agindo sempre que necessário em favor daqueles que a seu ver estiverem com a razão, mas o faça de modo persuasivo e jamais pela violência, nessa criatura existe, evidentemente, um espírito bom, evoluído, luminoso, destes que reencarnaram exatamente para se tornarem mediadores entre os nossos irmãos terrenos. Há, porém,
Outros casos a identificarem a presença de espíritos evoluídos entre os encarnados. São, dentre outras, as pessoas que se privam, não raro, de certas regalias, para poderem proporcionar ajuda a seus irmãos menos afortunados, concedendo-lhes por vezes mais do que supérfluo para lhes minorar a situação. Estas pessoas, nós os desencarnados as identificamos prontamente como enviadas do Senhor à Terra em missão de serviço divino, e assim agem por impulso interno que as leva a servir, ou mesmo a socorrer o semelhante com o que puderem, na certeza que o pouco com Deus é muito e jamais lhes fará falta. Mas ainda posso referir uma outra classe dessas pessoas dedicadas ao semelhante, dentre inúmeras que poderia citar. Esta classe todos vós já identificastes mais de uma vez. É uma classe de pessoas que se sentem movidas por sentimento estranho, sempre que à sua roda sucedem casos de socorro urgente, em casos de doença ou acidentes com terceiros, que elas podem conhecer ou não. Em casos tais, podereis ver esta classe de pessoas agir, a tomar providências em favor do necessitado, a custear seja o que for de urgência no sentido de lhes minorar o sofrimento, ou de sua remoção para onde possam receber o tratamento ou assistência de que careçam. Estas pessoas estão desempenhando apenas uma missão que trouxeram, e o fazem sempre com o esquecimento de si mesmas, objetivando apenas a assistência, o socorro ou o bem-estar do próximo. Todos vós haveis de recordar algum caso em que a disposição e eficiência de algum irmão nestas condições tenha despertado a vossa simpatia e até admiração. Aí se encontra, por conseguinte, encarnado, um espírito de luz sob a aparência humilde da pessoa humana, que é, em verdade, um emissário do Senhor Jesus. Ao contrário disto, deveis ter observado a roda de curiosos do que sempre se forma em torno de algum acidentado na via pública, simplesmente para observar, para contemplar o espetáculo do sofrimento alheio, mas simplesmente para isso, sem qualquer ideia ou disposição de intervir para prestar assistência. Estes irmãos, a grande maioria, não devem ser criticados por essa atitude. São espíritos mais novos, ainda falhos de experiência, são, mesmo, permiti-me a comparação, botões de rosa em processo de crescimento, nos quais ainda se não desenvolveu a célula do perfume, a qual terá de aguardar alguns dias de sol para se manifestar com o descolar das pétalas. Estes irmãos, pela sua atitude meramente contemplativa, também necessitam de mais algumas encarnações, novos dias de sol, para que os seus belos sentimentos de amor ao semelhante possam neles despertar. Vedes pelo que aí fica, irmãos queridos, que a população atual da Terra, assim como a de todos os tempos decorridos, está mesclada de espíritos de diversas categorias, produto de suas experiências passadas. Uns manifestam prontamente sua disposição de servir e ajudar o semelhante, sem que isto dependa de qualquer esforço para assim procederem. Esse belo sentimento de ajudar e servir é inato em seus corações, e se desperta ao primeiro choque emocional produzido pelo sofrimento ou necessidade premente do semelhante. Esses espíritos podem ser comparados à chama que se encontra materializada na cabeça de um fósforo. Friccionando-a no atrito da lixa que vem na caixa, ela se apresenta viva, forte, para o que for necessário. O atrito no caso, a despertar a luz espiritual envolvida pela matéria que cerca os espíritos encarnados, é o sentimento de solidariedade humana já bastante desenvolvido em seus corações, e assim se desperta com a mesma rapidez do riscar de um fósforo da imagem precedente. Isto posto, meus queridos irmãos, entre quem eu conseguirei identificar uma verdadeira multidão de fósforos espirituais, permiti-me a comparação, peço-vos a vossa atenção para o que acabo de descrever, esforçando-vos vós todos no sentido de que nosso Senhor Jesus possa identificar em breve, somente missionários seus enquanto os espíritos se encontram encarnados na atualidade. Isto, quero bem frisar, não visa exclusivamente ao objetivo de proporcionar alegria ao Senhor Jesus,
visa muito mais do que isso, proporcionar felicidade a quantos assim procederem, felicidade que se iniciará na presente existência e se completará por ocasião do vosso regresso ao mundo espiritual a que pertenceis. Eu bem sei que uma tal disposição não se improvisa, porque deve partir da existência de sentimentos que se vão formando ao longo de muitas encarnações, assim como o médico, o engenheiro, o advogado e todos os portadores do grau universitário se prepararam devidamente para obtê-lo. Se, porém, incutirdes em vosso belo coração o desejo de vos tomardes também emissários do Senhor Jesus na terra, e cultivardes este desejo com amor, vereis que o panorama atual da vida terrena se modifica para vós, perdendo lentamente aquele aspecto anterior de lutas e provações desnecessárias, para se transformar num panorama de aprendizado espiritual para todos os viventes, cumprindo cada qual a sua tarefa. Uns a trouxeram um pouco mais difícil do que outros, porque estes já desempenharam em vidas anteriores a sua parte mais árdua. E aqueles que aqui se encontram vencendo obstáculos bem mais fáceis de vencer, darão então sua ajuda, sempre que puderem, aos irmãos que dela necessitem, na certeza que aqui lhes dou de que o farão igualmente em seu próprio benefício. Esta lei de ajuda é também uma lei divina, que tanto beneficia a quem recebe como a quem dá. E aqui se explica o fundamento daquele conceito milenar que conheceis, de que quem dá na terra aos pobres empresta a Deus no céu. A razão é exatamente a que acabo de expor. Dando na terra aos necessitados, os pobres, o homem está praticando uma verdadeira obra de misericórdia, da qual decorre um benefício igual para si mesmo, que se traduz em luminosidade para o espírito. Ao regressar a seu tempo ao seu lar espiritual, aquele que houver praticado a misericórdia, a caridade mesma, para com o seu semelhante, surpreender-se-á com a recompensa que lhe reservou o Senhor, abrangendo capital e juros bem acrescentados. Quem dá na terra aos pobres empresta a Deus no céu. Praticai este belo preceito, irmãos queridos, enriquecendo-vos de intensas luzes espirituais através de sua prática. Assim vos pede para o vosso próprio progresso, este irmão e amigo que deixou na terra o humilde nome de Dostoiévski. Nota: Fedor Mikhailovich Dostoiévski, 1821 a 1881, romancista russo dos mais apreciados, com repercussão internacional. Diplomado em engenharia pela Universidade de Petrogrado em 1843, Dostoiévski serviu um ano no exército, consagrando-se depois inteiramente às lides literárias. Seu primeiro romance, Pobre Homem, alcançou enorme sucesso. Publicou a seguir Noites Brancas com êxito igual ao primeiro. Formava-se por essa época certa agitação democrática por parte da mocidade russa, objetivando a emancipação do camponês e a liberdade de consciência. Dostoiévski integrou-se nesse movimento, sendo preso e condenado ao fuzilamento, tendo, porém, apenas sido comutado em 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Esse fato e a doença abateram grandemente os entusiasmos literários da juventude do notável romancista, levando-o a tomar-se de um grande misticismo, preconizando a ideia da regeneração do mundo pela difusão da doutrina de Cristo. As obras publicadas nesta segunda fase da vida de Dostoiévski eram lidas com avidez pelo seu mundo de leitores em repetidas edições. Dentre elas destacam-se Casa dos Mortos, inspirada na prisão que sofreu, e a seguir Crime e Castigo, publicada em 1865, traduzida em quase todos os idiomas. Outras obras sucederam a estas e com tal sucesso, que fizeram de Dostoiévski um dos maiores escritores do seu tempo. Diz a crônica da época que os seus funerais foram grandiosos, desusados, para um simples escritor. Um decreto imperial conferiu uma pensão anual de 5.000 rublos à sua viúva, e ordem para que os seus 4 filhos fossem educados à custa do Tesouro Nacional. Fim da nota. 31. Necessidade do seguro espiritual.
Os dias finais do século em curso representarão para este pequeno planeta algo mais do que a simples efeméride a assinalar a transição de uma fase do calendário terreno. Eles devem representar muito mais do que isso, porque está muito designado para assinalar, paralelamente, a ascensão da Terra a um novo ciclo de vida para os seus futuros habitantes. Efetivamente, o advento do século XXI foi escolhido há cerca de 2 a 3 milênios, para a reforma das condições da vida humana neste plano terreno, onde devem reencarnar espíritos já muito afastados da Terra, por haverem concluído satisfatoriamente o aprendizado e os serviços que lhes haviam sido confiados. Transportados esses espíritos aos planos espirituais a que fizeram jus, sempre sob a direção do Senhor Jesus, eis que novas encarnações lhes foram oferecidas no solo terreno, aonde novos empreendimentos devem ser desenvolvidos, tanto no campo científico como nos demais setores da vida terrena. Não é, aliás, a primeira vez que isto sucede, visto como os registros existentes em vossas bibliotecas nos dão conta de várias épocas assinaladas na história deste pequeno planeta. Desta vez há necessidade de se proceder transformações substanciais na própria estrutura da Terra, para criar as condições indispensáveis à vivência de uma humanidade bem mais numerosa quanto refinada do que a atual. Por esse motivo, para criar essas condições, tornou-se necessário mexer em várias regiões até hoje conservadas improdutivas no que se refere ao uso, alimentação e bem-estar da população, tornando-as então perfeitamente utilizáveis pela humanidade do próximo e dos séculos futuros. Com os trabalhos transformatórios a serem realizados nessas regiões, mesmo naquelas consideradas inóspitas pela humanidade atual, algo de muito importante se apresentará aos homens de ciência em vias de reencarnarem, e de antemão designados para aproveitá-las. Metais altamente preciosos. As descobertas que aqui se operarão, tanto no campo da química como da física, trarão à Terra o aprimoramento de numerosos processos hoje considerados adiantados, mas que não são mais do que primários, em face daqueles que transformarão completamente tanto os vossos meios de transporte como de comunicações, e mesmo alimentares. Neste último setor, o da alimentação, poderei adiantar que as necessidades dos futuros habitantes da Terra serão reduzidas em mais de 50% em relação ao volume das vossas refeições atuais, graças a um maravilhoso processo de concentração vitamínico, que substituirá os pesados alimentos de hoje. Os homens e as mulheres da Terra, a partir do próximo século, portarão para isso, em essência, órgãos mais aprimorados que os atuais, mais resistentes às variações psicológicas do ambiente terreno, havendo, consequentemente, por parte dessas criaturas, uma completa aversão às bebidas atuais, aos tóxicos ingeridos em forma de condimentos, e ao fumo, que será lentamente banido da Terra. Haverá, por isto mesmo, entre as humanidades que vos sucederão na ocupação do planeta, um alto sentido de espiritualidade da mais perfeita harmonia entre os povos das diversas regiões, graças ao seu adiantado estado de evolução, e portanto, de luminosidade entre os espíritos que virão habitar os corpos humanos. Nosso Senhor Jesus, auxiliado por imensa legião de servidores espirituais, entidades que passaram pela Terra e aqui se aprimoraram moral e cientificamente, está dando as últimas providências no que concerne às modificações a serem operadas no solo terreno, ou seja, os efeitos visíveis das operações já iniciadas em profundidade no globo terráqueo, onde numerosos operários especializados dirigidos por espíritos superiores estão dando início aos trabalhos. Um problema, único, ainda preocupará o Senhor Jesus por algum tempo, apesar das providências e serviços que estão sendo executados neste plano terreno, é o que diz respeito aos seres humanos de todas as idades que serão atingidos pelos trabalhos em curso no subsolo, cuja assistência espiritual e respectiva condução aos planos do além necessitem boa parte das boas disposições de cada um nesse sentido. Campeia ainda por toda parte,
Tanto nos meios cultos como nos demais, a displicência completa em relação ao porvir de cada um, não obstante a série de conselhos trazidos à terra por determinação do Senhor Jesus, e amplamente divulgados nas obras ditadas por um de seus mais destacados servidores milenares, que é o irmão Tomé. Não obstante, repito, esta luminosa série de conselhos dirigidos a todos os viventes da terra, ainda registramos por toda parte uma tal displicência em preparar-se homens e mulheres para o que poderá suceder-lhes, que verdadeiramente nos entristece, e entristece igualmente nosso divino Mestre Jesus. Estamos certos, todos nós que nos achamos empenhados na elaboração deste terceiro e provavelmente último volume de chamamento a todos os filhos encarnados, de que, se uma pequena ideia pudesse alguém fazer do que venha a ser o sofrimento de uma alma atirada inesperadamente no vácuo que circunda a Terra, em virtude de algum movimento ou fenômeno telúrico, uma alma não convenientemente preparada, porque preferiu usar do seu livre-arbítrio de não querer acreditar no que espíritos de luz lhe vieram expressamente dizer, uma alma que se manteve na maior displicência, dessas muitas que preferem esperar para ver como é. Estamos certos de que se uma ideia precisa pudessem conceber do que lhes poderá suceder inesperadamente, mais tempo não perderiam e tratariam de entrar em contato diário com o Senhor Jesus desde hoje, a fim de serem por ele socorridas na hora dos acontecimentos. Vou tentar apresentar-vos aqui uma imagem que talvez consiga prender um pouco a atenção de todos para o que desejo fazer-vos compreender. Toda a população da Terra vem acompanhando, de perto ou de longe, o quanto se relaciona com o lançamento de artefatos na direção do cosmos por duas grandes nações da Terra. Sabem todos que tais artefatos se alongam no espaço cósmico segundo o poder de expansão que lhes imprimem os seus lançadores. Uns se destinam a simples ensaios em volta da Terra, e, cumprida sua missão, retornam ao solo com sua preciosa carga humana, graças à demorada preparação técnico-científica que permitiu o seu lançamento. Outros destes artefatos têm se destinado aos mais longos ensaios, sendo dirigidos ao satélite da Terra que o homem tem a intenção de conquistar. Alguns têm efetivamente alcançado o seu objetivo, graças, também, a uma longa preparação do homem para isso. Imaginai então, vós todos que me dais a vossa atenção, que esses artefatos tivessem sido projetados no espaço cósmico sem a preparação técnico-científica. O que lhes sucederia? Perder-se-iam de certo na imensidade do cosmos porque, não tendo uma direção pré-estabelecida, ao alcançarem o vácuo, isto é, após transporem a atmosfera da Terra, encontrar-se-ão em pior situação do que um barco sem lama em alto mar, porque este ainda pode esperar a passagem de alguma embarcação que o socorra, enquanto nada jamais poderá socorrer ou controlar um artefato perdido no espaço cósmico, no qual poderá mover-se durante milênios inutilmente. Esta imagem servirá para ilustrar o que nosso Senhor Jesus deseja evitar a quantos espíritos se acham presentemente vivendo sua vida terrena, os quais, por falta da necessária preparação, aqui a preparação é espiritual, poderão vir em breve a encontrar-se também em pleno vácuo no espaço cósmico, onde dificilmente poderão ser socorridos pelas forças do bem. Nos artefatos referidos linhas acima, para que possam cumprir sua missão, existe a ligação estabelecida por meio dos aparelhos científicos situados na Terra, a qual os dirigem seu percurso, deles recebendo as mensagens e informes longamente preparados. No que diz respeito à alma humana, sua ligação se estabelece por meio da oração e meditação diárias, porque, sendo uma incógnita para todos o ano, o mês e o dia de sua partida da Terra, e através dessa ligação que as forças superiores estarão aptas a recolher no espaço cósmico ou alhures, as almas, espíritos, que inesperadamente possam vir a ser projetadas no espaço em virtude de algum acontecimento relacionado com os trabalhos transformatórios em curso na Terra. Mas não será necessário apresentar-vos exemplos desses fatos,
porque todo o noticiário da imprensa mundial está repleto de acontecimentos desse tipo, ocorridos em diversas regiões, em consequência dos quais muitas desencarnações se têm registrado. Terremotos, ciclones, inundações, desabamentos, são simples detalhes de maiores fenômenos que podem positivar-se por toda parte, e sem aviso ou previsão. O certo, por conseguinte, o melhor que tudo em se tratando de tranquilidade, da paz e da felicidade do espírito, é estar cada qual preparado para o que vier.